meus amores, eu sou a professora Thaís e essa é a aula de ciências para a turma do 6º ano. Na aula de hoje nós vamos concluir o nosso estudo sobre o módulo 25, sobre os fundamentos da óptica. Mas antes de começar os estudos de hoje, eu quero que você venha comigo fazer uma pequena revisão sobre as aulas 1 e 2 do módulo 25. Vamos lá? Na aula 1, a gente viu que as fontes de luz podem ser classificadas usando 3 critérios diferentes: a origem, a quantidade de cores que ela emite e a distância entre o ponto de luz, ou a fonte de luz, e o observador. Quando a gente fala da origem, ela pode ser primária ou secundária. Quando ela é primária, quer dizer que o próprio corpo emite essa luz naturalmente, é um corpo luminoso. Já quando ela é secundária, quer dizer que ele não emite essa luz, ele recebe luz de um outro corpo, sendo então iluminado. Quanto às cores que emitem, essa é super fácil. Ela pode ser monocromática, e aí esse termo monocromático, cadê? Aqui, vamos pintando, né? O mono quer dizer um. Então, quando ela emite uma única cor, por exemplo, aquele laserzinho que tem a ponteira vermelha, que emite uma luzinha vermelha, ele é monocromático, ele só emite vermelho. Mas existem aqueles que são policromáticos. Poli quer dizer vários, ou seja, emitem várias cores. Normalmente a luz branca, apesar de a gente só enxergar o branco, ela emite várias cores, porque a luz branca, na verdade, é formada por todas as cores juntinhas, tá bom? Já quando a gente fala da distância entre o ponto de luz e o observador, ela pode ser pontual, ou seja, quando essa distância está pertinho, e pode ser extensa, quando essa distância está longe, ela é uma distância grande. Vou te dar um exemplo. Se você está na BR, vamos dizer que você esteja ali embaixo do viaduto, um dos viadutos, e vem um carro lá do outro viaduto. Você vê de longe a luz assim grande, extensa, olha só, como se fosse assim bagunçada, não tá bem focalizada, bem pontual, não é aquele pontinho que você vê. Vê um borrão, claro. É uma fonte extensa. Esse carro continua vindo na sua direção. Quando ele chega a uma distância curta, você vê ela como um ponto de luz, ou seja, uma fonte pontual, porque a distância já está curtinha, tá certo? Já na aula 2, a gente viu sobre os pincéis de luz, os meios ópticos e os feixes de raios de luz. Os pincéis de luz, eles são classificados em 3. É o divergente. E aí o divergente é assim, eu tenho o ponto de luz e ele vai abrindo o alcance dele, tá? Eu tenho o convergente, que é o contrário, o ponto de luz está aqui, bem mais extenso, e ele vai se afunilar até um ponto específico. E tem o cilíndrico, que é o quê? Redondo! Já quando a gente fala dos meios ópticos, é o meio por onde essa luz vai passar. Ele pode ser classificado em transparente, translúcido ou opaco. Qual a diferença? Fácil. Sabe aquele vidro que é transparente? É transparente porque você vê tudo que tá do outro lado bem. Não é verdade? Exatamente. No caso do translúcido, tem aquelas janelas que são translúcidas, ou seja, ela permite a passagem, mas o que tem do outro lado fica meio desfocado, porque a luz ela não passa integralmente, ela fica meio bagunçada. Já o opaco, a luz o quê? Não passa. Eu sei que tem luz, mas ela não passa. Não passa. Eu sei porque quando a gente tem um local opaco em casa, um quarto opaco, a gente às vezes consegue ver a luz passar por baixo da fresta da porta. Então eu sei que tem luz do outro lado, mas o quarto tá escuro, porque a parede é opaca, a porta é opaca, as janelas são opacas, não permitem a passagem de luz, certo? Agora, quando a gente fala dos feixes de raios de luz, quer dizer, o feixe, o fio, a passagem, né?
a extensão dessa luz, ela lembra muito os pincéis. Por quê? O feixe divergente, ele sai de um ponto específico e se amplia. O convergente faz o contrário. Ele está ampliado e vai ser afunilado. E o paralelo lembra o cilíndrico. O cilíndrico é redondo, mas os feixes passam dentro do cilindro em linhas retas, paralelas, assim, ó, sempre no mesmo caminho. Indo da fonte para o objeto observador. Certo? Isso a revisão. Agora a gente vai se aprofundar um pouco sobre óptica, mas uma óptica específica. Por isso, antes de falar dos princípios da óptica geométrica, eu preciso te falar um pouquinho sobre como essa óptica foi descoberta. Para isso, a gente volta um pouquinho no tempo, bem de leve. A gente está em 2020, a gente vai para o século V antes de Cristo. Então volta o quê? 2020 mais 500 anos, 2520 anos atrás. Curto tempo, né, amor? Curtíssimo. Só que não. Na Grécia Antiga, os gregos, eles costumavam pegar o conhecimento dos outros povos e organizar esse conhecimento. Então, eles são os grandes responsáveis por realizar a abstração, porque eles analisavam, comprovavam direitinho, o que prestava, continuava, o que não estava certo, eles tiravam. Faziam a compilação, que é aquele registro direitinho, pautado no procedimento científico que a gente está estudando em iniciação científica, e a organização desse conhecimento. Ou seja, é sobre o quê? É planta, é animal, é física, é matemática, é química, é biologia, português, é história. Então ele fazia toda essa organização dos conhecimentos que já existiam de outros povos. Claro que eles também descobriram muitas coisas quando eles realizavam essa organização, mas eles são muito famosos por realizar abstração, compilação e organização dos conhecimentos de outros povos. Há uns 2 dias atrás, né? Só o quê? No século V a.C. Dessa época, eles já conseguiram estudar a óptica. Não contente, eles viram que a óptica, ela abrange várias áreas, várias coisas. O que eles fizeram? Dividiram o conhecimento da óptica, ou o estudo da óptica, em 3 grandes grupos. E eles fizeram isso tão bem, foi tão bem abstraído, tão bem compilado, tão bem organizado, que de 2520 anos para cá, esse conhecimento ainda é seguido. Olha isso, loucura, né? Eles dividiram o estudo da óptica em 3 linhas, ou 3 frentes, ou 3 tipos. Tanto faz. O primeiro tipo, ou a primeira linha, eu falo tipo porque está todo escrito em masculino. Então, o estudo da óptica filosófico ou físico. O que é que ele faz? Ele estuda o que é a luz. O que é a luz? Ela é o quê? Ela é feita do quê? Ela é... Tem átomo ela? É só energia? Isso tudo é estudado na óptica filosófica ou na óptica física, ok? Eles também dividiram o estudo da óptica em médico ou fisiológico. Gente, esse termo fisiológico vem de funcionamento. O médico, porque está relacionado a nós, seres humanos. Então, como que a óptica interfere na gente? Eles começaram a estudar a anatomia do olho, ou seja, o que tem no olho. A fisiologia do olho é como ele funciona. E aí? Como é que essas estruturas que eu descobri lá na anatomia funcionam? E eles também estudam o mecanismo da visão. Como assim, professora? Poxa, gente, sabe que tem gente que é cega? Claro que eu sei, né, professora? Essas pessoas têm olhos.
normalmente tem. Então, ele tem a anatomia, mas por algum problema na fisiologia, o mecanismo de visão dele é falho ou simplesmente não existe. Então, é estudado dentro da óptica médica ou da óptica fisiológica, certo? Anatomia do olho, fisiologia do olho e o mecanismo de visão como um todo, desde aqui do olho até o cérebro. Agora, o nosso foco vai ser o estudo da óptica geométrica ou geométrico, ok? Ela vai estudar o quê? Ela vai estudar a percepção espacial, ou seja, como que essa óptica funciona no meio ambiente. Lembra que a gente já viu na aula 1 que, por exemplo, eu tenho os meios por onde ela passa, tenho a forma como ela passa. Isso é percepção espacial. Como que ela passa, o que acontece com a luz no meio ambiente. E as projeções luminosas, ou seja, eu tenho uma lâmpada. Essa projeção vai interferir no objeto que eu estou olhando. Você quer ver um exemplo? Eu utilizo para gravar uma lâmpada. Vou tirar ela de onde ela está e vai influenciar. Tá aqui, ó. Esta aqui. Ela tem um cabo que me permite movimentar ela. E a projeção luminosa dela tem potências, ó. Certo? Para onde vai? Onde eu vou colocar? Como ela vai influenciar como você me vê? É estudado. Então, agora eu não sei se vai ficar legal, gente. Tomara que fique. Ela vai ser estudada, então, pela óptica geométrica, que é a base do nosso estudo agora para vocês cestinho, tá bom? Agora, essa óptica aí, ela é baseada em princípios. São 3 leis físicas ou 3 princípios ópticos geométricos que vão dar a base para eles. Para eles 3, nosso livro traz experimentos bem simples que você pode fazer em casa sem risco, tá bom? Professora, eu preciso fazer esse experimento? Não, meu amor. Olha só o que eu escrevi aqui em cima. Tem um experimento que ele é opcional. É claro, experimentos são tão maravilhosos de fazer e eles vão confirmar toda a teoria que você vai estudar agora. Mas eu vou te explicar direitinho, passo a passo. Então, se você não fizer o experimento, não tem problema. Se você fizer, facilita melhor para você o processo de aprendizado, fixação do conteúdo. Mas é opcional, certo? O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Princípio da propagação. Era para ser reto e pintar embaixo, mas vamos lá. Princípio da propagação retilínea dos raios de luz. Professora, é muita coisa. Não, ó. Propagação retilínea, propagação em linha reta. Ele só quer dizer que a luz ela vai se propagar em linha reta, em meios homogêneos. O experimento que ele faz para você, traz para você fazer, é muito parecido com esse do desenho, tá? O que você vai fazer? Você vai pegar uma vela e você vai colocar papéis no meio, com um buraquinho no meio, para você ver como essa luz passa. Se você fizer isso no escuro, com vários papéis, conseguir colocar eles em pé, furar, se os furos estiverem certinhos, um atrás do outro, assim, você ligar a lanterna, a luz sai lá do outro lado. Porque ela vai se propagar em linha reta, seja divergente, seja convergente, seja paralela, tá bom? O segundo princípio é da independência dos raios de luz. Esse daqui, com certeza, você já viu em algum lugar. O que ele quer dizer? Quer dizer que 2 raios de luz que se interceptam, eles não vão alterar a trajetória um do outro. Aqui eu tenho uma luminária, ela aponta pra cá. A segunda luminária eu vou colocar
Cadê a cor? De outra cor, certo? Vou colocar de vermelho. Ela aponta para o outro lado. Então, uma cor não vai atrapalhar a passagem da outra. Um raio de luz não vai atrapalhar a passagem do outro. Você quer ver um exemplo de onde a gente tem a prática dessa segunda teoria, ou desse segundo princípio? Quando a gente está andando de carro à noite. Não é porque vem um farol do carro na outra mão, contrária à nossa, que os nossos faróis vão se anular ou que vão empurrar de volta. Muito pelo contrário. Eu consigo ver o raio de luz do carro da frente e que está vindo em minha direção e ele vai conseguir ver o raio de luz que está saindo do meu carro. Por quê? Os raios de luz são independentes. Ok? Então, vamos voltar à cor do ponteiro para o amarelo. Beleza? Terceiro e último princípio da óptica geométrica. É o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Professora, que palavra doida, esquisita, diferente, grande, assustadora. Então, ela só quer dizer que o raio de luz ele é reversível. Uma coisa que é reversível quer dizer que eu posso voltar ela. Ele vai, mas ele volta. E a luz faz isso. O exemplo que a gente tem bem clichê e fácil é o do espelho. O espelho, se você coloca ele reto para você, você vai se ver. Se você inclinar um pouco, a luz vai bater nesse espelho, vai formar um ângulo. E aí você vai ver o que ele mostrar no ângulo. Quer ver um lugar onde a gente vê esses ângulos fácil? No carro, no espelho retrovisor. Que às vezes o seu pai ajusta o espelho retrovisor para ver os carros lá de trás. Mas na verdade ele está vendo quem? Você no banco de trás aprontando. E do mesmo jeito que ele está vendo você, você consegue ver os olhos do seu pai. Ou seja, o sentido desse raio de luz, ele acaba sendo reversível. Ele vai e ele volta. Então, ele vai num ângulo e ele volta no outro. Certo? Beleza? Ficou claro? Então, nós temos 3 princípios. O que diz que a luz se propaga em linha reta. O que diz que 2 raios, eles se cruzam, mas eles não vão se atrapalhar. Eles vão continuar o caminho deles como se nada tivesse acontecido. E aquele que diz que o raio de luz, ele pode voltar. Então, ele é reversível. Ok, meus amores? Bem, com esses 3 princípios da óptica geométrica, a gente finaliza o nosso módulo 25. Fica de olho na agenda Edu, porque tem atividade para casa. Um beijo no coração e até a próxima aula, meus amores!